A primeira vez que ele segurou meu pulso com força suficiente para deixar uma marca foi uma semana antes do nosso casamento. E eu me lembro de ficar ali, olhando para a minha própria pele ficando vermelha sob os dedos dele, pensando, como eu não vi isso chegando? Porque todo mundo dizia que ele era um homem de bem. Então me diz, como você acaba preso em um casamento com alguém que todos juram ser perfeito, enquanto você começa a perceber, aos poucos, que não está segura? E mais importante, quanto tempo leva até você finalmente admitir para si mesma que algo está muito, muito errado? Eu tinha 20 anos quando comecei a me obcecar com a ideia de casamento. Não de um jeito romântico, de conto de fadas, mas de um jeito silencioso, ansioso, quase pressionado, porque na minha comunidade casar cedo não era só normal, era esperado. As pessoas não perguntavam se você queria se casar, perguntavam quando. E mais do que isso, diziam como escolher. Não liga para a aparência, não vai atrás de química. Sentimentos se passam. O importante é que eu seja um homem de bem. Eu ouvi essa frase tantas vezes que começou a soar como uma verdade absoluta. Um homem de bem. Esse era o objetivo. Não alguém que fazia seu coração disparar. Não alguém em quem você não conseguia parar de pensar. Só alguém seguro, estável, gentil, aprovado. E então eu conheci ele. Ele era exatamente como descreviam. 10 anos mais velho que eu, calmo, de fala mansa, muito envolvido na igreja. O tipo de homem que lembrava o nome de todo mundo, que ficava até tarde ajudando a arrumar tudo, em quem as pessoas confiavam sem questionar. Quando falavam dele, sorriam. Quando falavam de nós dois juntos, pareciam aliviados. Tipo, ainda bem, ela escolheu certo. E eu queria acreditar nisso também. Eu dizia para mim mesma que a falta de borboletas no estômago era algo bom. Que conforto era mais importante que emoção. Que talvez o amor de verdade não fosse intenso. Fosse estável, previsível, seguro. Olhando para trás agora, eu percebo algo desconfortável. Eu não estava apaixonada por ele. Eu estava apaixonada pela ideia de estar com o tipo certo de homem. Mas na época eu não questionei. A gente namorou. As pessoas aprovaram e tudo aconteceu rápido. Porque sempre acontece. Antes que eu tivesse tempo de realmente entender meus sentimentos, já estávamos noivos. Todo mundo comemorou. E eu continuei repetindo para mim mesma. É assim que tem que ser. Mesmo quando algo dentro de mim parecia quieto, não em paz, só quieto, como uma voz que queria falar, mas não sabia como. A primeira rachadura não veio com barulho, veio sutil, um momento pequeno que eu ignorei. Eu tinha combinado de jantar com meu pai uma noite. Nada especial, só algo que a gente fazia às vezes. Eu comentei casualmente com ele, esperando um simples ok, mas ele parou. E então disse: por que você precisa sair com ele? A pergunta me pegou de surpresa. Meu pai? Eu disse, dando uma risadinha. Só um jantar. Mas ele não riu. Não acho apropriado, ele disse. Você está prestes a ser minha esposa. Deveria priorizar a gente. Havia algo no tom dele. Firme, mas não alto. Controlado. Como se a decisão já estivesse tomada. E eu me lembro de ficar confusa. Ainda não com medo. Só confusa. Eu disse para mim mesma que ele só estava sendo protetor. Que talvez era assim que o compromisso funcionava. Concessão. Sacrifício. Essa palavra aparecia muito nas nossas conversas. Sacrifício. Soava nobre. Mas ninguém nunca me disse
o quão fácil ela pode virar. Perder a si mesma. Eu cancelei o jantar com meu pai e disse para mim mesma que não era nada demais. Foi a primeira vez que ignorei aquela voz silenciosa. Não seria a última. Nas semanas seguintes, as coisas começaram a mudar. Não de forma dramática, só o suficiente para me fazer questionar, mas não o suficiente para agir. Ele começou a fazer mais perguntas. Com quem eu estava falando? Porque eu estava indo a algum lugar? O que eu estava vestindo? No começo, parecia atenção, como se ele se importasse, como se eu estivesse investido. E mais uma vez, eu disse para mim mesma: é assim que um relacionamento sério funciona. Mas então virou outra coisa. Ele queria acesso à minha conta bancária. Vamos nos casar, ele disse. Não deve haver segredos. Ele começou a comentar sobre meus gastos. Coisas pequenas. Café, roupas. Você realmente precisa disso? Você devia ser mais responsável. Eu comecei a me sentir observada, julgada, mas ainda assim não chamei pelo nome, porque ninguém nunca me ensinou que controle nem sempre parece raiva. Às vezes parece preocupação, embalada em lógica, entregue com calma. E é isso que torna tão difícil de enxergar. Então veio a semana antes do casamento. Tudo deveria ser animador. Preparativos finais. Família chegando na cidade. Aquela energia nervosa que todo mundo comenta. Mas eu me sentia tensa, como se estivesse andando sobre ovos, sem entender exatamente porquê. Estávamos na casa dele, revisando alguns detalhes de última hora. Eu nem lembro que começou a discussão. Algo pequeno, algo idiota. Mas eu lembro da sensação da mudança no ar. A voz dele mudou. Ainda controlava, mas mais afiada. E eu respondi algo, nem me confrontando, só não concordando totalmente. E foi aí que aconteceu. Ele segurou meu pulso com força, não suficiente para me derrubar, não suficiente para deixar marcas visíveis para outras pessoas, mas suficiente para eu sentir, suficiente para eu congelar. Nossos olhos se encontraram e por um segundo eu vi algo na expressão dele que nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era algo mais frio, algo possessivo, como se eu não fosse mais uma pessoa, como se eu fosse algo que pertencia a ele. E tão rápido quanto aconteceu, ele soltou, respirou fundo, a voz suavizou. Desculpa, ele disse, é que eu me importo muito com você. E foi naquele momento que algo dentro de mim se partiu em dois. Uma parte gritava: isso está errado. A outra sussurrava: ele é um homem de bem. Todo mundo diz isso. E adivinha qual eu escutei? Eu queria poder dizer que fui embora ali mesmo. Queria poder dizer que cancelei o casamento. Mas não fui. Porque quando todo mundo ao seu redor acredita em algo com tanta força, é difícil confiar na sua própria dúvida. Eu me convenci de que era estresse, que casamentos são emocionais, que as pessoas cometem erros, que essa era a parte difícil do casamento que todo mundo menciona. Então eu ignorei. Vesti o vestido, chorei para as fotos, fiz os votos e entrei direto numa vida que eu ainda não estava pronta para admitir que não queria. No dia seguinte ao casamento, eu acordei ao lado do meu marido e senti algo que eu não esperava. Não felicidade, não empolgação, só um peso silencioso no peito. Todo mundo fala daquele brilho depois de casar, aquela sensação de é isso. Essa é a minha pessoa. Mas enquanto eu ficava ali olhando para o teto, ouvindo ele respirar ao meu lado,
tudo o que eu conseguia pensar era: por que parece que eu acabei de cometer um erro? Eu afastei o pensamento imediatamente, porque era isso que eu tinha aprendido a fazer: ignorar, racionalizar, me ajustar. Seguimos com a rotina de recém-casados, visitando família, recebendo parabéns, sorrindo em conversas intermináveis sobre como éramos perfeitos juntos. E toda vez que alguém dizia isso, perfeitos, algo se contorcia dentro de mim, porque eu sabia algo que eles não sabiam. Eu tinha visto um lado dele que ninguém mais tinha, e eu não sabia qual versão era a real. No começo, as coisas pareciam normais o suficiente. Ele era gentil em público, atencioso, educado, o mesmo homem que todos admiravam. Mas a portas fechadas havia uma mudança sutil, como uma máscara que começava a escorregar. Começou com controle, não alto, não agressivo, só constante. Ele queria saber onde eu estava o tempo todo. Se eu saía, perguntava com quem eu fui, sobre o que conversamos, quanto tempo fiquei. Se minhas respostas não batiam exatamente com o que ele esperava, e viu que fosse um detalhe pequeno, o humor dele mudava. Não explosivo, só frio, distante. E de alguma forma, isso era pior, porque eu nunca sabia como consertar. Eu comecei a ajustar meu comportamento, mandar mais mensagens, explicar tudo em detalhes, evitar qualquer coisa que pudesse incomodar ele. E a parte mais assustadora virou normal. É assim que essas coisas acontecem. Não de uma vez, mas devagar, até você nem se reconhecer mais. Depois veio o controle financeiro. Ele insistiu em cuidar de todo o dinheiro. Assim é mais fácil, ele disse. Você não é muito boa com finanças. No começo, eu ri, mas depois percebi algo. Eu precisava pedir antes de comprar qualquer coisa, até coisas pequenas. Um café, uma blusa. Se eu gastasse sem avisar, ele me questionava: por que você não mencionou isso? Você acha que foi uma decisão inteligente? O jeito que ele falava não era alto, mas me fazia sentir pequena, como uma criança sendo corrigida. E aos poucos eu parei de pedir. Não porque eu tinha liberdade, mas porque eu tinha medo da conversa depois. Então eu simplesmente parei de comprar coisas. Pare de sair tanto. Pare de fazer qualquer coisa que exigisse explicação. Meu mundo ficou menor. E eu disse para mim mesma que isso era só casamento. Essa era a parte difícil que todo mundo falava. Concessão, sacrifício, ajuste. Mas lá no fundo, algo parecia errado, porque concessão não deveria parecer desaparecer. Então veio o isolamento. Não aconteceu de uma vez. Foi sutil, estratégico. Ele fazia comentários sobre minhas amigas. Elas não entendem nossos valores. Não acho que seja uma boa influência. Se eu queria vê-las, ele suspirava ou ficava distante depois. Não o suficiente para proibir, só o suficiente para ser desconfortável. Então, eventualmente, eu parei de ir. O mesmo com minha família. Aquele jantar com meu pai virou padrão. Toda vez que eu mencionava passar tempo com ele, havia resistência. Perguntas. Culpa. Você deveria focar no seu casamento. Você está construindo uma nova vida. E de novo soava razoável. E é isso que torna tão perigoso. Porque nada do que ele dizia era obviamente errado. Mas tudo que ele fazia me afastava pouco a pouco de todo mundo. Até que um dia eu olhei ao redor e percebi eu era tudo que eu tinha. E foi aí que o medo começou. Não de repente, não dramático, só constante, como um zumbido baixo no fundo da minha vida. Eu comecei a acordar ansiosa, sem saber qual versão dele eu teria naquele dia. Ou gentil, ou frio, distante,
que me fazia sentir como se eu estivesse sempre errando. Comecei a pensar demais em tudo. Cada palavra, cada tom, cada reação, tentando prever o humor dele antes de acontecer, tentando evitar algo que eu nem entendia completamente. E a pior parte, eu comecei a acreditar que a culpa era minha, porque quando algo dava errado, ele sempre tinha uma razão. Você é sensível demais. Você entendeu errado. Eu não reagiria assim se você me escutasse. Então, eu tentava mais. Escutar, me arrostar, ser melhor. Mas não importava o que eu fizesse. Nunca era suficiente. E então, uma noite, tudo mudou. Começou como qualquer discussão. Algo pequeno. Algo que não deveria importar. Mas eu senti crescer aquela tensão no ar. A mudança na voz dele. E dessa vez, eu não recuei imediatamente. Nem lembro o que eu disse. Mas lembro do momento em que o rosto dele mudou. Aquele mesmo olhar. Frio. Controlado. Mas por baixo, algo mais escuro. E antes que eu pudesse reagir, ele me empurrou. Não forte o suficiente para me jogar longe, mas forte o suficiente para me fazer perder o equilíbrio. Forte o suficiente para meu coração despencar. O quarto ficou em silêncio. E por um segundo, eu só fiquei ali, parada. Porque algo dentro de mim finalmente encaixou. Isso não era normal. Isso não era casamento é difícil. Isso não era concessão. Era outra coisa. Algo que eu evitava nomear há muito tempo. Ele recuou. Passou a mão no cabelo. Não foi minha intenção, ele disse. A voz mais suave agora. Arrependida. Eu só fiquei frustrado. E lá estava de novo. O pedido de desculpas. A suavidade. A versão dele que todo mundo via. E eu odiei o quanto eu queria acreditar, porque acreditar nele significava não encarar a verdade. Mas naquela noite, deitada na cama, olhando para o escuro, eu não consegui mais ignorar. Eu não estava segura. E a parte mais assustadora, eu não sabia como sair. Porque tudo o que eu aprendi dizia para ficar. Que casamento é para sempre. Que você supera as partes difíceis. Que sair significa fracasso. E eu não estava pronta para me ver como alguém que falhou. Então eu fiquei, mesmo com o medo crescendo, mesmo com aquela voz silenciosa, deixando de sussurrar e começando a gritar. Eu fiquei mais tempo do que deveria. Essa é a parte que as pessoas não entendem. Elas perguntam: por que você não foi embora? Como se ir embora fosse uma decisão única. Como se acontecesse em um momento limpo, corajoso. Mas a verdade é, sair é um processo lento. É uma batalha entre o que você sente e o que você foi ensinada a acreditar. E por muito tempo, a crença venceu. Depois daquela noite em que ele me empurrou, algo dentro de mim mudou. Eu não conseguia mais fingir. Não conseguia mais chamar de estresse ou problemas normais de casamento. Eu sabia o que era. Mas saber e agir são coisas muito diferentes. Porque toda vez que eu pensava em ir embora, uma avalanche de pensamentos vinha. O que as pessoas vão dizer? E se eu estiver exagerando? E se isso for mesmo só a fase difícil do casamento? E se eu destruir tudo por algo que eu poderia consertar? E o mais forte de todos, ele é um homem de bem. Essa frase ainda me prendia, mesmo depois de tudo. Mesmo depois do controle, do isolamento, do medo. Mesmo depois do empurrão, porque todo mundo dizia isso. E quando muita gente acredita em algo, começa a parecer verdade. Então, ao invés de ir embora, eu tentei mais uma vez consertar. Fiquei mais quieta, mais cuidadosa. Escolhi minhas palavras como se estivesse andando em um campo minado. Evitei assuntos que pudessem gerar conflito. Disse a mim mesma que se eu mantivesse tudo calmo, as coisas melhorariam. E às vezes melhoravam. Havia dias
Semanas até em que ele era gentil, suave, quase como o homem com quem eu pensei ter casado. Ele pedia desculpa de novo, prometia melhorar, dizia que me amava. E nesses momentos eu me agarrava nisso, porque me dava esperança. E a esperança é poderosa, mesmo quando é frágil. Mas o ciclo sempre voltava, sempre volta. A tensão, o controle, a frieza. E a cada vez eu me perdia um pouco mais. Até que um dia percebi algo que me assustou mais do que ele. Eu não me reconhecia mais. Eu tinha me tornado alguém menor, mais quieta, constantemente ansiosa, sempre tentando antecipar as emoções de outra pessoa em vez de ouvir as minhas. E a pior parte, eu tinha aceitado isso. Foi aí que algo dentro de mim começou a mudar. Não de repente, não dramaticamente, mas silenciosamente, como uma mudança na base. Eu me lembro de estar na cozinha uma tarde, fazendo algo completamente comum, lavando louça. O sol entrava pela janela. Tudo parecia normal, até tranquilo. E eu tive um pensamento: se isso for o resto da minha vida, eu não acho que consigo. Não foi pânico, não foi medo, foi clareza. E pela primeira vez, eu não afastei esse pensamento. Eu deixei ele ficar, deixei sentir. E quando fiz isso, algo mais veio. Uma pergunta: e se sair não for fracasso? Essa ideia parecia proibida, porque eu fui ensinado o contrário por tanto tempo. Mas depois que entrou na minha mente, não saiu mais. E se ficar for o verdadeiro fracasso? E se ignorar tudo o que eu sinto for o erro? Ali foi o começo, não o fim, só o começo. Porque mesmo assim, eu não saí imediatamente. Eu comecei a pensar, planejar, silenciosamente, com cuidado. Comecei a me reconectar, aos poucos, com pessoas de quem eu tinha me afastado. No começo foi estranho, como se eu precisasse me explicar, como se eu tivesse desaparecido e não soubesse como voltar. Mas algo inesperado aconteceu. Eles não me questionaram, não me julgaram. Eles só estavam ali e eu não percebi o quanto precisava disso até ter de volta. Comecei a passar mais tempo fora de casa. Coisas pequenas, tarefas que demoravam um pouco mais, conversas que se estendiam um pouco mais, momentos em que eu podia respirar. E cada vez que eu saía daquele espaço controlado, eu me sentia um pouco mais eu mesma, um pouco mais clara, um pouco mais certa, até que, eventualmente, a ideia de sair deixou de parecer impossível e começou a parecer necessária. O momento final não veio com uma explosão dramática, sem gritos, sem grande confronto, só uma decisão silenciosa. Eu me lembro de sentar na beira da cama uma manhã. Ele já tinha saído. A casa estava silenciosa e eu percebi. Eu não estava com medo naquele momento. Não porque algo tinha mudado, mas porque ele não estava lá. E isso me disse tudo. Eu não queria uma vida em que eu só me sentisse segura quando meu parceiro não estivesse presente. Então eu levantei, arrumei o que consegui e fui embora. Assim. Sem discurso de despedida, sem explicação. Porque eu sabia que se tentasse explicar, eu poderia me convencer a ficar. E eu não podia correr esse risco. Os dias seguintes foram confusos, emocionais. Houve momentos em que eu questionei tudo, em que quase voltei. Porque até uma situação ruim pode parecer familiar. E o familiar parece seguro, mesmo quando não é. Mas eu não voltei. E aos poucos, as coisas começaram a mudar. Não de uma vez, mas pouco a pouco. A ansiedade começou a diminuir. A tensão constante desapareceu. Eu consegui respirar de novo. Pensar com clareza. Ser eu. O processo de divórcio não foi fácil.
Houve conversas, pressão, pessoas que não entenderam, pessoas que disseram que eu deveria tentar mais, que eu estava desistindo cedo demais. E por um momento, essas palavras me atingiram, porque ecoavam tudo o que eu tinha aprendido. Mas dessa vez, eu não escutei, porque eu aprendi algo da pior forma. Só porque alguém é visto como uma boa pessoa, não significa que seja bom para você. E essa diferença muda tudo. A parte mais estranha da minha história não veio do casamento que eu deixei. Veio do que veio depois. Porque depois de tudo que eu passei, eu não confiava mais em mim, nem nos meus instintos, nem no meu julgamento, nem nos meus sentimentos. Eu só pensava, e se eu errar de novo? E se eu cair no mesmo padrão? E se eu simplesmente não souber reconhecer o amor? Então, por muito tempo, eu nem tentei. Eu foquei em me reconstruir, em aprender a existir sem aquela pressão constante no peito, em descobrir quem eu era quando não estava tentando agradar alguém. E esse processo foi mais difícil do que eu imaginava, porque quando você passa tanto tempo se moldando às expectativas de outra pessoa, você esquece quais são as suas. Decisões simples pareciam estranhas. O que eu quero comer? O que eu gosto? Que tipo de vida eu quero? Perguntas que deveriam ser fáceis pareciam quase estrangeiras. Mas aos poucos, pedaço por pedaço, eu comecei a me encontrar de novo. Em coisas pequenas. Passar tempo com pessoas que me deixavam leve, não tensa. Falar o que eu pensava sem analisar cada palavra. Comprar algo para mim sem culpa. Rir sem medo de julgamento. E quanto mais eu fazia isso, mais algo dentro de mim voltava. Confiança. Não alta ou dramática. Só estável. Silenciosa. Real. Então, quando eu finalmente conheci ele, não foi um momento explosivo. Não houve fogos de artifício. Não houve aquela intensidade esmagadora. E por um segundo, isso me assustou. Porque eu achava que amor era isso. Mas dessa vez, eu não corri. Eu observei. Não o que os outros diziam sobre eu. Não como ele parecia no papel, mas como eu me sentia lá dentro. E o que eu percebi foi diferente. Não havia tensão. Nenhuma dúvida constante, nenhuma necessidade de me policiar. Eu não sentia que precisava ter cuidado com minhas palavras. Não sentia que estava sendo avaliada. Eu só me sentia eu. E isso era novo. Nós passamos tempo juntos, devagar, naturalmente, sem regras, sem pressão, sem expectativas de tempo. E quanto mais o tempo passava, mais eu percebia algo surpreendente. O amor não deveria parecer ansiedade, não deveria parecer andar em ovos, não deveria parecer provar seu valor o tempo todo. Deveria parecer fácil, não sem esforço. Relacionamentos ainda exigem trabalho, mas não pesado, não sufocante. Só leve, como finalmente poder respirar. Houve um momento que deixou tudo claro para mim. Tivemos um pequeno desacordo, nada sério. Só uma diferença de opinião. E eu senti aquele velho instinto surgir. A tensão no peito, a vontade de encolher, de pedir desculpa, de consertar antes que piorasse. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Ele ouviu. De verdade. Sem voz alta, sem silêncio frio, sem mudança de energia que me fizesse sentir insegura. Ele só conversou comigo, calmamente, com respeito, como se eu fosse parceira. Não problema. E eu me lembro de pensar, então é assim que deveria ser. Sem medo, sem confusão, só entendimento. E naquele momento,
Algo dentro de mim finalmente relaxou. Uma parte que eu nem sabia que estava tensa há tanto tempo. Foi aí que eu soube. Não de forma dramática, mas com certeza. Isso era diferente. Isso era saudável. Isso era real. Nós nos casamos depois. E eu vou ser sincera, foi completamente diferente. Não havia peso no peito. Nenhuma voz questionando tudo. Nenhum medo escondido atrás da alegria. Só certo. E a parte mais surpreendente? O casamento era fácil. Não perfeito. Não sem desafios. Mas fácil. Do jeito que deveria ser. Nós nos respeitávamos, nos comunicávamos, ríamos. Eu ainda me sentia atraída por ele, ainda gostava da companhia dele e, mais importante, eu me sentia segura. Não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, completamente. Eu não precisava me perguntar se ele me ressentia, não precisava analisar cada tom, não precisava diminuir quem eu era para manter a paz. Eu podia simplesmente existir, ser eu e ser amada por isso. E às vezes eu me pego pensando, eu nem sabia que um relacionamento assim era possível, porque ninguém nunca me disse, ninguém nunca falou que o amor podia ser assim, que podia parecer um lar. Em vez disso, me ensinaram a procurar um homem de bem, a ignorar minha intuição, a priorizar lógica em vez de conexão, a aceitar desconforto como parte do processo. E é por isso que eu estou te contando isso. Porque se você levar algo da minha história, que seja isso. Estar com uma boa pessoa não é suficiente. Porque alguém pode ser bom e ainda assim não ser bom para você. Alguém pode ser respeitado por todos e ainda assim te fazer sentir pequena, ansiosa ou insegura. E aquele sentimento que você tem, aquela voz silenciosa na sua cabeça, é que diz que algo não está certo. Escute ela. Não silencie como eu fiz. Não se convença de que desconforto é normal, porque não é. E se você já se pegou tentando forçar um relacionamento, tentando aceitar algo que não parece certo, pergunte a si mesma se isso fosse a sua vida para sempre. Você estaria bem com isso? Porque eu me fiz essa pergunta e isso mudou tudo. E agora, eu quero te perguntar, o que você faria no meu lugar? Você ficaria? Ou iria embora? Me conta nos comentários. E se essa história te fez pensar sobre sua própria vida, seus próprios relacionamentos, considere se inscrever, porque às vezes são as histórias dos outros que finalmente nos ajudam a enxergar as nossas com clareza.